Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca. E agora nós estamos no livro do profeta Jeremias, que é o 24º livro do Antigo Testamento, o segundo livro da quarta seção do Antigo Testamento, chamado Profetas Maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações e Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias é o segundo livro, mas também é o maior livro profético de todos os 17 livros proféticos que nós temos no Antigo Testamento. Isaías, apesar de ter mais capítulos do que o profeta Jeremias, Jeremias tem menos capítulos, 52, mas Jeremias tem mais versos, 1.364 versos contra 1.292 versos do livro do profeta Isaías. Então são 72 versos a mais, e além do mais que os versos do livro do profeta Jeremias são maiores. Então nós vamos ter uma descrição nesse livro do profeta Jeremias, uma descrição poética, não é, em forma de prosa e narração, o porquê o povo é levado a cativo. Se você estudar com detalhe o livro de Jeremias, no capítulo 11 você vai ver a quebra do pacto, do concerto do Sinai. E quando você começa a estudar, você vê que eles quebraram todos os mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento dizia: não terás outros deuses adiante de mim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Não farás para ti imagens de escultura. Eles foram e fizeram exatamente isso, arrumaram outros deuses, prostraram-se diante das imagens esculturas, criaram deuses conforme sua imagem, sua semelhança. Eles também violaram o sábado do Senhor, eles também mataram, eles adulteraram, eles deram falso testemunho, eles enganaram o próximo. Tudo que a lei condenava, esse povo fez. Então Jeremias mostra a razão porque eles vão cativo. Não é? Era um povo que fez tudo contrário o que Deus mandou. E aí vem também Deuteronômio 28 e 29. Quando fizer essas coisas, serás maldito. Não é? Deus punha a bênção e a maldição. A bênção era obedecer aos mandamentos. A maldição era desobedecer, e por isso o povo estava debaixo de maldição. Capítulo 18 agora de Jeremias é um capítulo muito pregado nos púlpitos. Você pode encontrar diversos vídeos no YouTube mencionando esse capítulo 18, que é acerca do vaso do oleiro e da impenitência do povo. Nesse capítulo 18, nós estamos perto da segunda deportação que vai ocorrer no reinado de Jeoaquim. Jeoaquim rebelou-se não só contra Deus, mas contra Nabucodonosor. Apesar de já haver judeus cativos em Babilônia, na primeira leva, que foi em 605 a.C., ele decidiu rebelar-se novamente. Nós agora estamos perto do ano 598. Ele pensou que se deixasse de pagar tributos à Babilônia, não seria punido. Talvez pensou que Nabucodonosor estivesse muito ocupado em outras guerras, já que Nabucodonosor estava envolvido, nessas outras guerras, e possivelmente não teria tempo para se preocupar com Judá. Essa estratégia até funcionou há alguns anos, mas em 598, Nabucodonosor volta para punir Judá, e assim teve lugar a segunda deportação, onde vão ser levar 10.000 pessoas, e o profeta Ezequiel vai junto. Próximo à época do cerco de Jerusalém, 598, Deus ordenou a Jeremias para ir à casa do oleiro. É aqui que se dá a profecia da casa do oleiro, a mensagem, e que lhe entregaria uma mensagem para Judá, que era representada por um vaso de barro. A mensagem foi comunicada num paralelo simbólico, em que o relacionamento de Deus com Judá é comparado ao relacionamento do oleiro com o barro.
A ideia do oleiro com barro também vem da criação, Deus formando o homem do pó da terra, né? O barro, vaso. Enquanto o oleiro dava forma a um vaso de barro, ele observou um elemento estranho que estava estragado à superfície. Removendo a partícula, ele amassou o barro de novo e refez o vaso, transformando num utensílio perfeito. Do mesmo modo, Deus encontrara sua obra de arte, Judá, deformada pelo pecado, e isso se aplica também a nós individualmente. E se ele fosse moldado por suas mãos, ele poderia remover suas imperfeições e mudá-las de acordo com seus planos de justiça e paz. Da mesma forma que Deus faz a casa de Judá, faz individualmente com cada um de nós. Por isso que Jeremias 18 é uma das mensagens mais pregadas pelos pregadores. Entretanto, o povo de Judá escolheu endurecer o seu coração, como argila cozida no forno. Se Judá tivesse se submetido à vontade de Deus, ele poderia ter se arrependido do julgamento que determinara. Ao invés disso, Judá escolhera seguir sua teimosia, recusando ser moldável perante Deus. Às vezes nós somos assim, somos teimosos, queremos seguir os nossos caminhos e não nos deixamos moldar por Deus. E a triste resposta de Judá foi: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Jeremias 18:12. Jeremias já tinha tratado o problema do coração no capítulo 17, não é? Dizendo que o coração, né, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Diz também Jeremias 17, 9 e 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o proceder e o fruto de suas ações. Nós vamos também observar que no verso 10, o capítulo 18, Deus afirma que ele, Deus, poderia se arrepender ou mudar os seus planos, não é? Isso não tem sentido que Deus teria feito algum erro, Deus não peca para se arrepender, mas quando diz que Deus se arrependeria, Deus mudaria os planos, né? A palavra significa mudança dos seus atos decretados, e isso ocorre por causa da mudança espiritual entre os homens, no seu modo de viver e agir. Se Judá tivesse voltado, arrependido, o julgamento que Deus havia pronunciado contra ele teria se tornado desnecessário. É isso que chamamos de arrependimento a Deus, para que o povo possa entender o sentido. Arrepender não é só sentir-se mal com o pecado. Arrepender é querer mudar, porque tem muita gente que se sente mal. Eu fiz isso, errei, mas continua fazendo, não muda, não produz arrependimento, não produz a lição necessária para a mudança de vida. Deus nos ama, Deus nos aceita como somos, mas Deus se recusa a deixar como somos, porque nós precisamos ser melhorados, transformados, moldados conforme a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança essa perdida no jardim do Éden, na rebelião contra Deus. E aí herdamos essa desobediência, essa rebelião necessária que habita no ser humano. Vamos lá, o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Note que antes de Deus falar as palavras, Deus dava uma ordem do que Jeremias tinha que fazer. Então, vai lá, Jeremias, levanta-te, vai até a casa do oleiro. Quando chegar lá, eu vou te falar as minhas palavras. Sabe, às vezes a gente quer ouvir Deus, mas é preciso se levantar da onde nós estamos, ir lá até a casa do oleiro, e podemos identificar às vezes a casa do oleiro como a casa de Deus, ou a igreja, o templo, para ouvir a palavra de Deus. E lá Deus fala com você. Mas tem gente que quer ficar ouvindo Deus deitado na cama.
não quer às vezes nem se dar o trabalho de abrir a palavra ou de caminhar até a casa do oleiro. Note que antes de ouvir a mensagem, Jeremias teve que obedecer, descer à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3, a obediência. E desci à casa do oleiro. E eles que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, normalmente o oleiro pegava o barro, punha ali na roda, que às vezes o próprio oleiro ia pedalando, né, porque não tinha motor elétrico naquela época, e aí ele ia moldando aquele vaso. Verso 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, note que o oleiro está fazendo o vaso, mas o vaso vai se quebrar, tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro simplesmente não jogou o barro fora, mas o que ele fez? Tornou a fazer dele outro vaso. Olha só, através dessa imagem, Deus vai trazer a mensagem. Verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. É uma pergunta. Deus diz, será que eu não posso fazer de vocês novamente, assim como o vaso se estragou lá na mão do oleiro, fazer de você novamente? Sim, Deus pode. Depende da nossa condição de penitência ou da nossa mobilidade nas mãos de Deus e permitir que Ele nos molde de acordo com a sua vontade. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus podia moldá-los. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, Deus é o Deus que arranca, derruba e destrói reinos e nações, e no momento em que eu falar, se tal nação, e olha só, nós vamos ver essa verdade, esse princípio bíblico acontecendo em vários lugares, por exemplo, no livro do profeta Jonas, quando ele diz que a nação de Nínive seria destruída, o que aconteceu? O povo se arrependeu, Deus não destruiu, é o princípio. Deus dá um alerta, Deus avisa, nenhuma nação é destruída sem antes Deus mandar mensageiros para avisá-la. E se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, que é o que Deus quer, uma conversão, uma mudança de vida, um arrependimento, não só sentir mal, mas mudar, praticar o bem, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. O arrepender-se de Deus não significa que Deus tem algum pecado para se arrepender, mas Deus muda o seu decreto, Deus muda o seu plano de arrancar aquela nação ou de destruí-la, caso haja um arrependimento sincero. E no momento que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, veja que também Deus podia falar ao contrário, Deus podia fazer promessas, não é, que ia edificar, iria plantar uma nação, e se ela começar a fazer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, aqui era a nação de Israel, que Deus queria plantar na terra prometida, mas ela fez mal aos seus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Deus podia tanto mudar o decreto do mal, quanto mudar o decreto do bem. Mesmo Deus fazendo promessas que ia abençoar, que ia fazer. E aqui está um negócio de palavras proféticas. Às vezes vem uma palavra profética para alguém, de Deus pretende fazer um bem e ter um plano, a pessoa ouve, mas fica fazendo mal, não se arrepende, não age de acordo com aquilo, Deus pode mudar o seu plano e o bem que ele disse que ia fazer já não faz mal. Mas a mesma coisa de um mal que ele disse que ia punir já não faz mais, porque a pessoa houve uma mudança do estado espiritual. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Note que Deus está falando isso para eles antes do segundo cativeiro. Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós,
Tá vendo? Deus já estava preparando a Babilônia para vir contra eles. E um projeto e um plano contra vós. Já tinha o plano elaborado. Convertei-vos, pois agora. Olha a oportunidade da conversão. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Era uma última oportunidade antes de ir a segunda leva para o cativeiro. Convertei-vos. Isso se deu perto do ano 598. Era a última chance de conversão antes que o mal viesse. Mas eles dizem, olha a resposta, não há esperança. Não adianta, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. Não mostraram um coração impenitente, um coração que não queria mudar de vida. Após as nossas imaginações andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Nossa, parece a geração nossa, que não quer mudar de vida, não quer se arrepender, não quer se converter ao Senhor, quer andar segundo o seu malvado coração, segundo os seus propósitos. E por isso, não reclame quando o mal vem, quando vem pandemia, quando vem as coisas para apertar com o povo, ou a praga, ou a espada, ou a destruição, ou a morte, não é? O cativeiro do pecado. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Vai lá, pergunte entre as outras nações a quem o Senhor falou tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel, o povo que teve o privilégio de ouvir a voz de Deus e não obedecer. Os gentios não tinham esse privilégio, porque os seus deuses eram ídolos. Não é? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se a neve do Líbano por uma rocha do campo. Deixaram a neve, que era algo puro, pela rocha do campo, por algo impuro. Deixaram Deus da pureza para ir buscar os seus ídolos. Ou deixar-se as águas estranhas, frias e correntes, contudo o meu povo tem se esquecido de mim. Está aqui o problema de Israel, está aqui o problema de muita gente que nem sequer se lembra de Deus. Vive a vida como se Deus não existisse. Tem gente que nem pratica tanto mal, mas só o fato de viver a vida isolada, como se Deus não existisse, não querer ouvir, atentar a palavra de Deus, já se consiste num pecado. E eles não só viviam como se esqueceram de Deus, ainda queimam incenso à vaidade, queimavam incenso a ídolos, que era vaidade, e fizeram-nos tropeçar os seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas e não aplainadas. Os caminhos deles estavam longe, longe de Deus, adoravam a Deus estranho, queimavam incenso a Deus estranho, praticavam a idolatria, para fazerem da sua terra um espanto. E por isso, o mal viria sobre a terra. Iam fazer da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espanteará e meneará a cabeça, balançar a cabeça. Cadê o povo que era o povo de Deus? Cadê o povo que era o escolhido do Senhor? Meneará a cabeça. Como vento oriental, como vento que vinha oriental, os espalharei diante da face do inimigo. Está falando da dispersão do povo, que eles seriam levados a outras nações. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto. Já que eles se afastaram de Deus, Deus também iria mostrar as costas para eles e não o rosto. No rosto de Deus estava o favor, no rosto de Deus estava a glória, no rosto de Deus estava a confusão. Mas nas costas de Deus estava o desprezo, estava o abandoná-los, deixá-los à sua própria sorte, no dia da sua perdição. Olha só, Deus também no dia da sua perdição os deixaria. Provérbios capítulo 1 diz, porque clamei e não me ouviste, porque chamei a atenção e não quisesse converter pela minha repreensão, também eu me rirei no dia da vossa perdição.
Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Aqui, eles ainda agora vão tramar contra a vida de Jeremias, o mensageiro de Deus, não é? Vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Eles queriam manter aqueles falsos profetas que diziam que haveriam paz, e como Jeremias profetizava com tudo isso contra a lei do sacerdote, contra o conselho do sábio, contra a palavra do profeta, vinde e firamo-lo com a língua e não escutemos nenhuma de suas palavras. Eles queriam ferir a Jeremias com a língua para não escutar mais as suas palavras. É assim. Às vezes o profeta verdadeiro que chama o povo a atenção para que o povo se corrija e mude, as pessoas não querem ouvir. Querem ouvir, sabe o quê? Ah, Deus vai te dar casa, carro, paz, prosperidade, portas abertas. É isso que o povo quer ouvir. E não precisa mudar de vida, não. Continua aí no seu pecado que Deus vai te dar tudo isso. Vai nessa. Deus pode te dar tudo, sim. Mas primeiro é preciso buscar o reino de Deus. Primeiro é preciso mudar de vida. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e aí sim as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas querem as bênçãos, mas sem mudança de vida. Querem as bênçãos, mas querem continuar no seu próprio caminho, não querem mudar, não querem se converter, não querem orar, querem as coisas fáceis, não é? E eles aqui, era assim, vinde, firamo com a língua e não escutemos nenhuma de suas palavras. Como se era Jeremias que estivesse falando e não Deus, por intermédio de Jeremias. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Agora Jeremias diz, olha para mim, Senhor, e ouve a voz desse que contende comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Não é? Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Estavam tentando tirar a vida de Jeremias. Lembra-te que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Jeremias aqui fez para trazer o povo de volta, mas eles não queriam ouvir. Portanto, e agora Jeremias ora, portanto entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada. Faz mesmo, Senhor, porque essa nação não quer mudar. E sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Agora Jeremias já não está clamando que Deus tenha misericórdia, já que eles não ouvem. Senhor, estende agora a tua mão e faz tudo aquilo que o Senhor disse que ia fazer. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxer esquadrões sobre eles de repente, quando chegarem os exércitos, esquadrões do exército, que possa se ouvir agora o clamor e o grito deles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armar o laço aos meus pés. Estavam tentando armar uma cova para Jeremias, mas a cova era eles mesmos que ia cair. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Estão querendo tirar a vida de Jeremias. É assim. Jesus diz, qual dos profetas vós não apedrejasse ou matasse? Até o próprio Filho de Deus tivera coragem de matar. Não perdoes a sua maldade. Deus é vingador de toda a maldade que o homem pratica. Nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Já que eles não quiseram ouvir, então a mensagem de julgamento. Jeremias capítulo 18 é uma das últimas oportunidades que o povo tem antes de ir cativo novamente. Mas o que eles fizeram? Queriam matar o mensageiro e não deram ouvidos à voz dele.
Muito bem, a botija agora é quebrada, a ruína de Jerusalém, já que o vaso não se deixou moldar, agora vai ser quebrado. Capítulo 19. Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija do oleiro. Já que está aí, já nessa casa do oleiro, Jeremias compra e leva contigo aos anciões do povo e aos anciões dos sacerdotes. Aí Jeremias vai comprar a botija de barro e vai levar diante do povo, dos anciões e dos sacerdotes. Jeremias é um homem sozinho contra todo o sinédrio, faz lembrar Jesus, não é? Sozinho o sinédrio se reuniu em torno dele. E sai ao vale de Rinom, que está à entrada da Porta do Sol. O vale de Rinom, que é o ribeiro também ali de Cedron, era onde se queimava o lixo da cidade e era onde eles também queimavam seus filhos. A Porta do Sol era por a porta ocidental, né, oriental, por onde o sol nascia, não é? Da onde o sol nascia era a Porta do Sol. E apregou ali as palavras que eu te disser, era chamada assim Porta do Sol. E disse, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá. Note que Jeremias está se levantando contra os reis de Judá e moradores de Jerusalém. Em outras palavras, Jeremias está contra tudo e contra todos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei tão grande mal sobre esse lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-á as orelhas. A orelha vai tremer só de ouvir o mal que Deus ia trazer a esse lugar. Porquanto me deixaram e profanaram esse lugar. Está vendo? Era por causa dos pecados dele. E nele queimaram incenso a outros deuses. Até no templo eles queimavam incenso, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encher esse lugar de sangue de inocentes. Tinham matado os inocentes, os profetas a quem Deus havia enviado, porque edificam os altos de Baal. Eles queriam adorar o Senhor e ao mesmo tempo a Baal. Edificavam os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal. Queimavam seus próprios filhos. Agora Deus vai queimar eles, não é? O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Deus nunca havia pedido isso para eles. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esse lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Ali, no vale da matança, no vale de Rinom, não é? Iria se chamar o vale da matança, que seria seus inimigos, quando invadissem, iriam matar naquele vale esse povo, porque dissipei o conselho de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos. Os inimigos babilônicos iam romper os muros da cidade, e naquele vale iriam sacrificar o povo, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E porei essa cidade por espanto e por objeto de assobios. As pessoas iam passar e assobiar, desprezo aquela cidade. Todo aquela que passar por ela se espantará e assobiará. Não é? Iam passar e dizer, uau! Iam assobiar. O que aconteceu com essa cidade? Por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos. No cerco não haveria comida, o cerco seria tão terrível que iam comer a carne de seus filhos, como aconteceu com Samaria. Depois você pode ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 8, quando eles comem seus próprios filhos. E farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. A fome era tão grande que eles iam comer a carne de seus próprios filhos, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão seus inimigos e os que buscam a vida deles. Que coisa terrível! Então, lembra que Jeremias trouxe a botija. Depois de dar toda essa palavra,
Jeremias ia pegar aquela botija de barro e ia atirar e quebrar. Era o que ia acontecer com a terra de Judá. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Jeremias ia atirar, quebrar a botija e dilhar. E aí vem a mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei eu esse povo. Jeremias ia tirar aquela botija, ia voar caco para todo lado. Desse modo quebrarei eu esse povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro. Presta atenção, capítulo 18, onde Jeremias profetiza que Deus queria moldá-los, mas eles não se deixaram moldar, se tornaram um vaso duro. Jeremias ia pregar o vaso, jogar diante deles, quebrando o vaso. E esse povo, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais se refazer, ia atirar, ia voar pedaços para tudo que é lado, e depois quebrado, quem é que pode refazer? E eles enterrarão em Tofote, no vale de Rinom. Tofote era quem ele sacrificava, por isso era chamado Tofote, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Não ia ter nem direito ao sepulcro. Assim farei esse lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores. Sim, por essa cidade com Tofete. Tofete é o lugar onde eles sacrificavam, no vale de Rinom. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, com o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso. Lá de suas casas, nos seus terraços, eles queimavam incenso aos Baal, aos deuses que não eram deuses, e todo o exército do céu ia oferecer libações a deuses estranhos. Criaram seus deuses, deuses que não eram deuses, ídolos, queimavam incenso, ofereciam libações. Libações era pegar algum líquido, derramar, aí ó, céu, para ti, não é? E fizeram tudo para provocar a ira do Senhor. Vindo, pois, Jeremias Tofete, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, depois de quebrar lá o vaso, vindo agora, Jeremias entra na casa do Senhor, se põe no átrio e vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a seu serviço para não ouvirem as minhas palavras. Você pode imaginar o quanto o povo odiava Jeremias por tais palavras, não é? O vaso aqui, o episódio do vaso que é relatado aqui no capítulo 19, é praticamente a mesma ilustração do barro do capítulo 18. Conforme Jeremias esclarece, Judá recusara submeter-se à mudança e à vida que Deus exigia. Nesse exemplo, Judá é descrito como um vaso, no capítulo 18, a ser moldado, mas endureceu de forma tal que se tornou distorcido e inútil. Jeremias toma agora esse vaso e quebra no vale de Rinom. Nesse vale, Judá havia cometido pecados abomináveis, tinha até mesmo oferecido sacrifícios humanos a deuses estranhos. Jeremias disse que o vale passaria a ter então um novo nome, Vale da Matança, onde os seus filhos, seus cadáveres jazeriam a espada, pois os babilônios matariam milhares de judeus rebeldes naquele mesmo lugar. E depois de sair do vale, Jeremias ainda entra no átrio e pronuncia que eles endureceram a cerviz para não ouvirem a palavra do Senhor. Capítulo 18, 19 é novamente um anúncio de juízo. Amém? Nós vamos voltar para comentar o capítulo 20, como o Passur fere Jeremias e o mete no cepo, ou seja, num madeiro. A mesma coisa acontece com Jesus, que é ferido e colocado no madeiro. De uma certa forma, Jeremias vai se parecer com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém? Com isso, nós concluímos mais um capítulo. Agora já estamos daqui a pouco no capítulo 20 em diante do livro do profeta Jeremias. Espero que você esteja aprendendo, gostado, esclarecido mais as escrituras para você. Esse é o único canal, um canal do YouTube, por enquanto, que comenta a Bíblia para você capítulo por capítulo, verso por verso. Há vários canais, há muita gente, né, que traz mensagens, boas mensagens, que você deve também ouvir, mas comentando a Bíblia de forma sistemática, começando no capítulo 1, indo até o último, esse é o único canal por enquanto. Quem sabe vai surgir outros. Há canais que lê a Bíblia, tem um canal que chama Bíblia Falada, você pode ouvir também, mas comentando a Bíblia para você, esse é o único canal. Pastor Eugênio Piacentini, ajude-nos a divulgar esse canal para que mais pessoas meditem nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Voltamos para mais um vídeo.